Lucas 17, capítulo 11. Vamos ler? E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. Entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Caiu aos pés de Jesus com o seu rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondeu Jesus e disse: Não foram 10 limpos? Onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Agora volta para Lucas capítulo 7. Verso 36. Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava na mesa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugava-lhes com os cabelos de sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: Se esse fosse profeta, bem saberia quem é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiros, o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou os 2. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondeu, disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas essa regou os pés com as lágrimas e me enxugou com seus cabelos. Não me deste um beijo, mas essa desde que entrou não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: Os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é esse que até perdoa pecados? E disse a mulher: Tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém, queridos? Espírito Santo, nós te agradecemos por esse dia. Que o Senhor ministre ao nosso coração, que o Senhor libere a tua palavra ao nosso coração, que o Senhor nos ensine, Espírito Santo, a sermos gratos ao Pai, a entender o que é gratidão diante do Senhor. Em nome de Jesus. As duas histórias, querido, elas são quase que uma continuação quando você fala de gratidão. E hoje, pela manhã, eu fiquei um tempo razoável meditando muito sobre o que era gratidão. Durante a semana eu procurei ouvir muita gente, coisas pequenas, mas muita gente falando sobre gratidão. E o texto de Lucas 17, ele fala de 10 leprosos. Jesus estava passando e esses homens não podiam chegar perto de Jesus porque eles eram leprosos. Por isso eles gritavam de longe, porque eles não podiam se aproximar da multidão. E eles gritavam: Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. E Jesus libera uma palavra sobre eles: se apresentem diante do sacerdote, porque isso era a lei de Moisés para o leproso. O leproso tinha que se apresentar para o sacerdote verificar o corpo dele, para ver se ele realmente estava limpo, se ele podia se ajuntar com o povo de novo. E depois que esses 10 se apresentam e recebem o aval do sacerdote, um deles volta glorificando a Deus em alta voz e se joga aos pés de Jesus. Jesus fala: Mas não eram 10? Por que só voltou um? E aí Jesus diz para ele: Tua fé te salvou. Você também está salvo agora. A primeira coisa é que esses 10 homens, eles reconheciam que eram doentes. Eles sabiam que eram doentes, eles se enquadravam nisso, não lutavam contra isso, tanto é que eles não são rebeldes que estão invadindo o meio do povo, porque Jesus está ali, eu vou ser curado. Eles ficam no lugar deles. Mas quando eles se lançam diante do sacerdote, eles recebem uma palavra de cura, eles se apresentam diante do sacerdote, só um entende que deve voltar.
A gratidão, querido, a nossa dificuldade em ser grato a Deus, ela não tem a ver com o que Deus fez com a nossa vida. Ser grato a Deus não tem nada a ver com o que Deus fez. Tem a ver com eu entender quem eu era. Essa é a dificuldade que a gente tem de ser grato com tudo e com todos. Porque nós nos achamos merecedores. Por isso a gente não consegue ser grato. E ser grato não é uma palavra, obrigado, eu sou grato a você. Eu ouvi esses dias um videozinho de uma psicóloga, um minutinho, ela falava isso é educação, isso não é gratidão. Agradecer é educação. A gratidão muda a forma como você trata o outro. O lugar que você dá para o outro é mudado quando você se torna grato. Porque você entende que aquele outro ganhou um lugar na tua vida por algo que ele fez que você não merecia. Esses 10 homens, lepra na Bíblia fala de pecado, esses 10 homens tiveram seus pecados perdoados. E eles se apresentam diante da religião. E a religião diz para ele, realmente, vocês estão de acordo. Só um reconhece e volta da religião para o Cristo para agradecer. Os outros se contentam com a religião. Então realmente eles são limpos, mas eles não recebem salvação. E esses 9 você pode colocar eles na categoria do fariseu que convidou Jesus para ir para a casa dele. Um homem limpo diante da religião e que agora convida Jesus para vir para sua casa, para vir comer comigo, para ter comunhão com Jesus. Mas ele convida porque faz parte. E quando ele chega, de novo uma mesma cena, uma mulher que entendia que era pecadora, se joga aos pés de Jesus. E aquele homem já começa a contestar Jesus agora. Ele fala, se ele fosse mesmo um profeta, ele não é isso que estão dizendo, porque se ele fosse, ele saberia que ela é pecadora. E Jesus fala toda a história para ele, ela me beijou, você não me beijou, ela me deu lágrimas, você não me deu água. E Jesus termina dizendo assim, contando uma parábola para ele, dizendo, tinha 2 pessoas que deviam. Um devia 500, outro 50, o Senhor perdoou os 2, quem ama mais? E ele fala, aquele que devia mais. Ele falou, você falou bem. Aquele que deve mais, ama mais. Só que isso não tem a ver, querido, com a quantidade de pecado que você tinha lá atrás. Quando Paulo diz assim, 1 Timóteo, primeiro capítulo, Paulo fala assim, eu que era o maior de todos os pecadores. Paulo não está dizendo que ele pecou mais do que todo mundo. Quando Jesus fala quem mais é perdoado, mais vai amar Jesus, não tem a ver com a quantidade de pecado que você tem. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso não tem a ver com volume de pecado. Isso tem a ver com consciência de quem eu era. Quem tem consciência do quanto devia, vai conseguir amar mais. Amor é fruto de gratidão, querido. Amor a Deus é fruto de gratidão. Por isso, muitas vezes, a gente tenta se lançar em cima de Deus para tentar desenvolver amor. Eu quero amar como o outro. E a gente não consegue chegar nesse lugar. Comparando com o que outros conseguem. Isso não tem a ver com uma graça maior que Deus deu para algum do que para outro. Isso tem a ver com entendimento e com reconhecimento de quem eu sou, de quem eu era, de não merecer. E isso se dá nas nossas relações. Se a gente não entender isso, o problema disso não é só com Deus. O problema disso é aqui. Quando a Bíblia fala de honra, isso está diretamente ligado com entender gratidão. Quando eu não entendo que eu não era merecedor. O problema é que a gente se acha muito merecedor. Como aqueles 9 leprosos. A gente foi limpo, recebeu uma palavra de Jesus, recebeu misericórdia dele, entrou para a religião e eu não devo mais nada. E agora eu mereço algumas coisas. Hoje eu estava meditando nisso à tarde, eu sentei no sofá no fim da tarde, estava pensando, falei, gente, a gente se prostituía. Por misericórdia e graça, Deus te dá um casamento e aceita uma aliança que pela lei de Deus não seria aceita, porque você não tem mais sangue para oferecer aliança, você já entregou lá atrás. O Senhor por misericórdia dá um casamento, e nós vamos brigar com Deus para dizer que a mulher que Ele deu, ou que o homem que Ele deu não presta, não é bom o suficiente para mim. A gente não tem ideia do que a gente tem direito ou não. Por isso a gente não consegue amar no nível que é para amar. Porque a gente se acha digno.
Jesus já deu uma palavra, já me perdoou, já me apresentei diante do sacerdote, e ele disse, está tudo certo. Então a partir de agora eu sou digno. E a partir de agora eu sou um cobrador diante de Deus. A partir de agora eu sou um cobrador diante das pessoas. A partir de agora o pastor tem obrigação de cuidar da minha vida. Olha só. Ele tem obrigação de me ouvir. Ele tem obrigação. Da onde vem esse direito que a gente começa a ter? Da onde veio? Veio da religião. Veio de uma série de leis em que a gente se embasa para achar que tem direito a coisas. E por isso nós não conseguimos desenvolver amor e não conseguimos desenvolver gratidão no sentido da palavra. Porque a gente não consegue entender de onde saiu. A gente não consegue reconhecer. Gratidão é fruto de arrependimento por isso. Porque se eu não me arrependo do que eu fiz, eu não consigo ter noção do tamanho do buraco que eu saí e do que eu tenho que restituir o resto da minha vida. Por isso Paulo está dizendo, eu era o maior dos pecadores. Porque agora eu entendo o peso do que eu fazia. Agora Paulo está sofrendo na carne o preço de divulgar o evangelho. E ele sente vergonha, ele fala, eu não sou nem digno de ser chamado de apóstolo. É como se ele dissesse, eu tenho até vergonha de ser chamado de apóstolo. Porque só eu sei o que eu fazia. E eu me arrependo até o último fio de cabelo do que eu fazia. Me perdoa, ele é grato pelo resto da vida. Por isso Paulo diz, eu aprendi a ser contente. Porque da onde eu saí, tudo é graça. Da onde eu vim, tudo é lucro. Quando Deus fala, eu vou mostrar para você quanto importa eu sofrer pelo meu nome, Jesus está falando, você vai encarnar o que é graça e o que é gratidão diante dos outros. A tua vida vai ser uma demonstração de graça, de alguém que entende que não merece nada, que morrer é lucro, porque da onde você saiu era para morrer e ir para o inferno. Mas a gente sequer se arrependeu. E por isso a gente não consegue chegar nesse lugar. E por isso constantemente a gente entra num lugar de ingratidão com Deus. De cobradores do Senhor. Ele me deve. Prometeu, está escrito. E eu estou passando. Eu estou sem dinheiro. Deus fala, o que você fez na tua vida para ter dinheiro? Teu pai não te deixou dinheiro. Você não cultivou nada. Você não fez nada que preste. E você está bravo de não ter dinheiro. Você entende que a gente não merece. É a hora que Deus fala, que direito você tem a alguma coisa? Mas nós, como os 9 leprosos, às vezes nos apresentamos diante da religião e ficamos lá. Aquele hora que se apresentou, ele volta correndo para agradecer e fala, eu já fiz aquela parte. Porque eu fui lá para a religião, porque o Senhor mandou ir lá me apresentar. Mas eu entendo que é aqui. Que é no Senhor. Que é graça que eu recebi. Que a religião pode ter me aceitado, mas quem me limpou foi o Senhor, não foi a religião. Quem me limpou não foi o cargo da igreja. Quem me limpou não foi o sacrifício que eu fiz no trabalho. Quem me limpou não foi o ministério, não foi nada disso. Quem me limpou foi o Senhor. E então não tem igreja no mundo que pague isso. Então não tem ministério, então não tem lei no mundo que encubra a dívida de gratidão que eu tenho com o Senhor. O amor, querido, ele é desenvolvido baseado em gratidão, e gratidão é desenvolvida quando eu entro num lugar de entender de onde eu saí. Por isso que constantemente, quando eu tenho conversa com alguns, eu faço questão de contar de onde eu saí. Não se iluda. Isso é graça, tudo é graça. Tudo é graça. A maioria de nós não merecia sequer ter casado. E o Senhor permitiu por graça nos dar uma esposa, nos dar filhos. E ainda achamos nossos filhos de filhos dele. Enquanto ele poderia olhar e falar, são bastardos pela lei. Pelo mundo espiritual, os filhos de vocês são todos bastardos. Mas pela graça, por algo que vocês não mereceram, eu os recebo. Pela graça eu permito que vocês tenham o que têm. Pela graça vocês enganaram e eu dou saída para vocês arrumarem as coisas. Pela graça vocês mereciam uma morte, mas eu dou oportunidade de restauração. Pela graça.
Sem entender isso, a gente está constantemente correndo para a religião, para cobrar de Deus o que Ele escreveu. Cobrar o que Ele falou. Porque eu recebi salvação, ou eu acho que recebi salvação. Eu recebi algo que me limpou por fora. Me apresentei aos sacerdotes e permaneci lá. Na mesa dos fariseus, que está questionando até a profecia. E nisso eu começo a questionar até mesmo a Deus. Eu não vou ser hipócrita com vocês, queridos. Isso não é algo para vocês. Isso é algo para mim. Isso é algo para todo mundo. Em níveis diferentes, todos nós estamos nesse lugar. De parar de se achar digno de coisa. De alguma coisa. Baseado na nossa justiça. A Bíblia fala, a tua justiça é trapo de imundícia. A tua justiça é um pano sujo que era imundo. Era o pano da imundícia da mulher nos dias de menstruação. Era um pano imundo que tinha que ser queimado fora do arraial. A Bíblia fala, a tua justiça é aquilo. Você acha que tem alguma justiça para apresentar diante de mim? O que é que nós merecemos? O salmista fala o que Mateus falou aqui. O que posso dar para Deus pelo que tem feito? Não tem nada que eu possa fazer pelo que Ele tem feito. Além de amá-lo. Mas eu só vou conseguir amar se eu entender quem eu sou. Se eu entender que eu não sou digno de um monte de coisas que eu acho que sou digno. Na relação com pessoas e na relação com Deus. Se eu começar a entender o preço do sacrifício de pessoas e do Senhor. Por aquilo que eu tenho recebido. Mas nós só conseguimos entender isso quando a gente entra nesse lugar. De entender quem eu era. De entender de onde eu vim. De conseguir me arrepender das coisas que eu fiz. De conseguir lamentar o que eu era. Porque quando eu lamento o que eu era, e eu olho para hoje e falo o que eu fiz para sair daquilo e ser aceito no que eu sou hoje. Aí a gratidão começa a ser gerada no meu coração. Eu falo, eu não fiz nada. Eu não fiz nada para isso. Eu nem poderia ter feito nada para isso. E mesmo assim, o Senhor fez tudo isso. E mesmo assim, o Senhor colocou pessoas para fazer tudo isso na minha vida. Isso é graça. E salvação vem pela graça. Por isso que nos dois casos, Jesus termina dizendo, tua fé te salvou. Salvação, teoricamente, não tinha nada a ver com a história. Teoricamente, os dois já estavam no lugar de salvação. E Jesus no fim daquilo fala, por causa da tua gratidão, do teu reconhecimento a quem eu sou na tua vida, no que eu fiz na tua vida, eu te dou salvação. Jesus perdoa os pecados dela. Eles questionam, você não pode nem perdoar, você não pode perdoar pecado. Ele fala, não, ela ainda está salva agora. Você entende que ele tinha perdoado os pecados, mas ela não estava salva? Jesus quase que para pisar em cima deles, fala, vocês acham que eu não posso perdoar pecado? Então ela ainda está salva. Perdoar pecado porque aqueles 9 leprosos, 10 encontraram quando foram diante dos fariseus. A lepra não foi mais achada, mas eles não acharam salvação naquele lugar. Porque salvação, querido, é pela graça. Salvação é por entender o que é graça. Eu não sou merecedor. Nós não somos merecedores. Isso não tem a ver só com Deus, tem a ver na nossa relação aqui, ó, aqui na terra, com pessoas. Isso começa na nossa casa, com um filho que cresce achando que a mãe tem obrigação. A mãe não faz por obrigação. Ninguém impõe sobre uma mãe ou um pai uma lei de amar o filho, de dar um presente ao filho. Ninguém impõe isso à mãe. A mãe e o pai faz isso por amor. A mãe ama o filho e por isso ela dá um presente para o filho. A mãe ama o filho, por isso ela acorda de madrugada e não deixa a criança chorando. A mãe ama o filho, o pai ama o filho, por isso ele faz uma série de coisas que a criança, por ser imatura, cresce achando que a mãe tem obrigação. E se ela não entende que ela não tem direito, ela vai ser uma adolescente que vai virar para a mãe e para o pai e falar, você tem que me dar. Eu tenho direitos, porque eu sou filho, eu tenho direitos. E essa hora que o pai fala, da onde veio o seu direito?
Da onde vem seu direito de que seu pai tem que te dar algo? Isso era o povo que saiu do Egito. Recebeu salvação, recebeu livramento, recebeu libertação e livramento. E num primeiro momento de contrariedade, eles vão bater na porta de Deus. A gente quer comer outra coisa. E Deus não fala, e ainda bem que eu não sou Deus, porque fala, que direito vocês acham que tem de pedir alguma coisa? Vocês deveriam a partir de agora ser gratos a vida toda, pelo que já receberam. Mas a referência deles ainda é o Egito. Então quando eles não recebem o que o Egito oferecia para eles, eles falam, a gente quer voltar para lá. No Egito tinha mais do que pão, eu quero voltar para lá. Porque eles não entendiam de onde foram tirados. Eles não tinham plena consciência que saíram de um mundo de pecado. Para eles só estavam debaixo de um novo líder agora. Por isso que na hora de fazer um Deus, eles fazem o mesmo Deus lá de fora. Por isso aqui dentro, andando debaixo de Moisés, eles continuam tendo o dinheiro, o bezerro como um Deus. E falam, lá no Egito nós teríamos, aqui nós também queremos. E são ingratos o tempo todo com Deus. Por quê? Porque eles não sabem de onde saíram. Eles não entendem o tamanho da sujeira em que viviam. Não tomaram consciência disso. De que não eram merecedores de nada. Não fizeram nada para merecer aquilo. Quem fez foi Abraão. E por isso eles não conseguem. E eles passam meses e meses e meses, e depois que Deus os rejeita, anos, sem entender nada, e andando debaixo da nuvem. Mas constantemente tentando a Deus. Constantemente tentando a Deus. Porque não tem milagre que gere gratidão. Não tem batida na rocha que vai gerar gratidão e consequente amor no nosso coração. Deus na minha frente não gera gratidão, querido. É olhando para trás, entendendo de onde saiu, que eu consigo olhar para Deus depois e entender o que está diante de mim. É isso que gera gratidão. É olhar para trás, não é olhar para o Senhor. O Senhor pode fazer o milagre que for na tua vida, a partir de agora. Não vai gerar gratidão em você. O Senhor pode responder todas as orações que nós temos feito. E isso não vai gerar amor em nós. Não tem milagre no mundo que gera amor. Se o sacrifício de Cristo não gera amor em mim, nada mais vai gerar. Se o sacrifício de Jesus não gera gratidão a ponto de eu entregar minha vida a Ele, nada mais vai gerar. Porque é olhando para a cruz e olhando para quem eu era que isso tem que ser gerado. É olhando para a cruz e falando, Ele morreu. E enquanto eu era assim, enquanto eu fiz isso com aquelas pessoas, enquanto eu machuquei o coração de pessoas, enquanto eu menti para pessoas, enquanto eu roubei, enquanto eu enganei, enquanto eu abusei de pessoas, Ele foi lá e entregou e morreu e sentiu dor e tudo aquilo. É aqui que eu encontro o lugar de gerar amor em mim. Fora daqui, querido, esquece. Porque fora daqui eu entro no lugar de que eu me apresentei diante da religião. Eu estou limpo e começo a construir coisas agora que me fazem dignos de receber algumas coisas. Isso é troca com Deus. E quando eu acho que do lado de lá não está vindo o suficiente, de acordo com a quantidade de oração, com a minha entrega, eu tenho jejuado, eu tenho orado, eu tenho buscado, e não tem vindo de lá. E eu vou desanimar e eu vou cansar, porque eu estou tentando construir algo para poder ser merecedor de algo em Deus. E o Senhor fala, esquece. Esquece tudo que você possa fazer para mim. O amor, ele tem que ser gerado lá na cruz. E não é comparando cruz com o que eu fiz daqui para frente, com o que eu vou fazer daqui para frente. É cruz com quem eu era. Porque Ele morreu enquanto ainda éramos pecadores. O problema é que a gente quer comparar a cruz de Cristo com o que nós estamos construindo daqui para frente. Milagre não gera gratidão. Deus pode te curar de um câncer, isso não vai gerar gratidão em você. Pode gerar testemunho. Pode gerar uma série de coisas. Gratidão que gera amor não vai ser gerado, porque isso é quando eu me confronto com a cruz. Isso é quando eu olho para trás e entendo que eu não merecia. Que o que minha mãe fazia para mim, eu não merecia, já era graça. Que o cuidado do Senhor sobre a minha vida, antes mesmo de eu conhecê-lo, já era graça, Ele já estava me cuidando lá atrás. Eu não era digno, e o Senhor me reconheceu, e o Senhor me recebeu. Eu nunca fiz nada para aquelas pessoas na igreja me receberem.
Se eu entro na religião, eu vou dizer, não, mas é a função dela, é o papel dele, ele ganha para isso, ele aquilo, porque eu fui para a religião. Ou eu vou para a cruz, não, eu não merecia nada e me receberam. Uma das coisas que mais me entristece, já me entristeceram, mas eu nunca nem comentei com ninguém, é a quantidade de pessoas que já chegaram aqui. E todo mundo que chega aqui, chega com um problema. Ninguém chega aqui, recebi indicação de uma igreja. E quando vem, já sabe, é mentira. Por trás aí tem alguma coisa que Deus trouxe. E depois gente que saiu sem sequer me dar tchau. Falei, mas quando chegou cheio de problema, com choro. Foi embora, mandou um recado por alguém, foi embora. Falei, meu Deus, você não faz isso em lugar nenhum do mundo. Em lugar nenhum, mas na igreja nós fazemos. Nós não fazemos isso em lugar nenhum do mundo. Nós temos vergonha de fazer uma coisa dessa. Mas na igreja a gente acha que é. Por quê? Porque é obrigado a receber. São obrigados a cuidar de mim. É papel dele, é função. Querido, é graça. Nós não fizemos nada para receber o que nós recebemos. E se a gente não tiver constantemente, quando subir aqui em cima, quando sentar para aconselhar, quando fizer qualquer coisa em nome de Deus, a consciência de onde eu saí, eu vou estar sempre amparando o caráter de Deus em cima daquilo que eu construí na religião. E não em cima de quem eu era. Paulo diz para mim, tudo isso é bobagem. Os dons, tudo é bobagem. Eu estou aqui para que vejam Cristo em mim. Para que possam amar Jesus quando me verem. Para poder sofrer por Jesus. Por isso que os homens se achavam dignos de sofrer por Jesus. De ter sido escolhido para sofrer por Ele. Porque eles tinham plena consciência de que não mereciam nada. Para eles era privilégio sofrer por Jesus. Por que privilégio? Porque eu não mereço sequer sofrer por Ele. Eu não sou merecedor nem de sofrer. Eu não sou digno nem de ser chamado pastor. Porque eu perseguia a igreja. A consciência do teu passado, querido. A consciência do nosso passado. A consciência de onde nós saímos. É a única forma de a gente conseguir olhar para o outro e entender quando a Bíblia fala no teu casamento. Sabe quando a Bíblia fala, marido, amai tua esposa? E aí você vem conversar comigo, eu falo, mas tem que amar. Não, mas você não conhece, mas tem. E aí fica na lei você tentando fazer isso. Sabe qual a única forma disso se tornar prática? E o amor se tornar prática? Quando gratidão se torna verdade. E como que é a forma de gratidão se torna verdade? É sentar com você e falar, me conta da tua vida, querido. O que você fez na tua adolescência e na tua juventude? Com quantas mulheres você teve relacionamento por aí? Você como Deus se daria direito a um casamento? Quantas mulheres você machucou? Você como Deus se daria? Não. E Deus resolveu te confiar uma mulher. E agora você está reclamando? Que ela não está à altura? À altura de quem? À altura de quê? Você entende? Que isso é a graça de você olhar e falar assim, eu nem merecia isso. E o Senhor me deu. Estou reclamando de quê? E Deus ainda está dizendo que se eu amá-la, ela vai ser transformada. Deus está dizendo assim, você não merecia ter carro. Aí Deus te dá um carro velho e está dizendo assim, e se você cuidar direito, ele ainda vai ficar novo. É mais ou menos isso. Você merecia andar a pé. Está reclamando da Brasília velha que Deus te deu. Você falando, cuida dela. Ela vai virar um carro bom. Mulher, a mesma coisa. Com todas as nossas relações. Com tudo que o Senhor colocou na sua vida. Qual é o direito que você tem? Eu não estou dizendo que nós temos que passar a vida num lugar de autocomiseração. De eu não presto, eu não valho nada, não é isso. Mas é ter a consciência disso. Porque o diabo, embora ele queira te destruir, ele adora colocar no nosso coração que nós somos alguma coisa. E nós merecemos. Porque nós vamos diante de Deus requerer isso que a gente merece. Eu tenho direito. E aí a gente adora ir para a Bíblia. Está escrito que você tem que fazer, que você tem que ser. A última coisa, se a gente tiver consciência de graça, a última coisa que a gente vai querer fazer é abrir a Bíblia para falar do que tem direito. É a última coisa. Deus fala, você quer mesmo falar de direitos, mas nós vamos falar de deveres também. Você quer? Quer falar de dever?
E Deus vai falar, tem certeza? Você não prefere fechar isso? E entender que era para você estar morto? Que era para você ser apedrejado por essa Bíblia? Não prefere só viver aos pés de Jesus? E graça. E tudo que vier é graça. E tudo que Ele te der é graça. E que você vai ser grato por tudo, pelo pão de cada dia. E se for só pão e água, você vai ser grato pelo pão e água, porque nem isso você semeou. Porque a maioria de nós, e eu não vou dizer todos, porque eu sei que não são todos, mas a maior parte de nós, não semeou o que vive hoje. A maior parte de nós aqui. E eu não estou dizendo que você não está colhendo frutos de semente. Eu estou dizendo que você não colheu o que você plantou. Porque se o Senhor tivesse que nos fazer colher o que nós plantamos, nós não teríamos nem a possibilidade de semear o que está colhendo hoje. Então, antes de exigir do Senhor que o que eu joguei na terra deu fruto, eu tenho que lembrar que nem terra eu tinha. Antes de reclamar que a terra não está gerando, fala, nem terra eu tinha, a terra é dele. Se alguém te empresta uma terra, sem te cobrar nada para você semear e não gera o que você quer, você vai reclamar com a pessoa que a terra não deu? A terra foi de graça, eu vou reclamar do quê? Agora, se você achar que pagou alguma coisa por aquela terra, você vai reclamar? E eu tenho que lembrar, eu não semeei para ter isso. Chama as crianças lá, Bel. Vamos ficar de pé, querido. Essa mulher que eu ouvi, foi um vídeo bem curtinho que alguém colocou no status de WhatsApp, eu nem lembro quem foi. Mas ela falava isso, e eu fui ler a Bíblia tendo isso em mente, isso que eu ouvi. Gratidão, querido, um dos sintomas da gratidão, a principal marca da gratidão, é que ela muda o lugar daquela pessoa na tua vida. A gratidão faz com que aquela pessoa a quem você é grato ocupe um lugar diferente. Receber um obrigado é só a manifestação disso. Receber palavras, presentes, seja o que for, é manifestação de agradecimento. A gratidão tira a pessoa de um lugar e coloca ela em outro. Isso é reconhecer Cristo. Eu sei o que Ele fez por mim. Ele sai de um lugar comum e vai para um outro lugar na minha vida. E o meu nível de gratidão, baseado no que essa pessoa fez para mim, e Jesus como pessoa, demonstra o lugar que eu tenho para ela, demonstra o nível, o entendimento que eu tenho do que eu recebi. Aquelas pessoas que saíram do Egito, elas saíram cantando, louvando a Deus, fazendo músicas para Ele, dançando, mas não deram a Deus um lugar diferente do que davam para Faraó. A referência continuava sendo a mesma. O meu merecimento, eu mereço receber. Nós precisamos entender e aprender a praticar isso. Isso é uma chave que destrava tudo. Destrava tudo, resolve uma série de conflitos e problemas que nós temos com pessoas, com Deus. Porque tira de nós uma expectativa que nós não deveríamos ter. Tira de nós a possibilidade de praguejar contra Deus, de murmurar contra o Senhor. Tira de nós portas que Satanás tem para começar a trabalhar na nossa cabeça. E nos desviar de lugares que o Senhor está nos conduzindo. Todas as vezes que eu converso com alguém, essa semana eu conversei com algumas pessoas que vieram falar de alguns problemas, a minha pergunta é sempre assim, olha para trás, faltou alguma coisa? Foi difícil, foi doloroso, faltou? Não, então é isso, esse é o Senhor. O Senhor está pegando fogo aqui, mas quando você passar e olhar para trás, você falar, mas não faltou, deu jeito, deu jeito. Mesmo sem nós merecemos, deu jeito, não deu? Deu. Então saiba que tudo que nós estamos passando e enfrentando não tem a ver com pagar preço. Tem a ver com o Senhor ter que tratar a minha vida em áreas específicas. E eu só vou conseguir aceitar isso, entendendo que isso é amor, se eu entender de onde Ele me tirou. Se eu conseguir me relacionar com o Senhor sem expectativa de prêmio, de recompensa, por algo que eu acho que mereço.
Para o Senhor, querido, tua família é a maior recompensa. Poder manifestar o céu na terra é a maior recompensa. Para o Senhor é a maior glória que Ele podia ter para o homem, é que o homem pudesse novamente manifestar Cristo e a igreja na terra. Por isso nós precisamos entender que nós não somos merecedores. Por isso nós precisamos entender gratidão. Para a gente conseguir olhar para dentro de casa, olhar para os filhos, olhar para a tua esposa, para o teu marido, e isso gerar um sentimento de gratidão dentro de você. Você conseguir olhar para os teus pais e para os teus avós e falar: olha o que Deus me deu. Meus pais não conseguiram viver o que eu estou vivendo. Minha mãe teve uma vida muito mais, minha mãe se guardou, casou direitinho, minha avó casou certinho e não tiveram o casamento que eu tenho. Isso é graça. Porque por merecimento era para os meus pais ter tido um casamento de sonhos. E eles viveram como viveram. E eu que arrebentei com toda a minha juventude, o Senhor me dá um casamento que reflete Cristo e a igreja. Isso é graça. Nossos filhos são graça. Nós não merecíamos manifestar filhos de Deus na terra. Eu queria que você juntasse com a sua família, querido. Que você agradecesse por tudo que o Senhor tem feito. Pelo pão que Ele não deixou faltar na tua mesa. Pelas roupas que você está usando. Essa semana eu conversei com o Manuel e é impressionante como eles têm noção que não merecem. E por isso eles conseguem ser gratos por cada coisinha que eles recebem. E por isso eles conseguem ser alegres com coisas que para nós, Deus não faz mais do que obrigação. Ele está alegre porque o poço está cheio d'água. E aí ele dá o testemunho para mim de como Deus é fiel e o poço agora está cheio d'água. Eu falei: meu Deus, quando é que a gente vai ser grato porque tem água? A gente acha que é mais do que obrigação ter água. É a consciência que eles têm. Seja por baixa autoestima, pelo que ele for, mas eles têm consciência que não são merecedores. E por isso eles recebem tudo com gratidão. Junta com a tua família, querido.